Olá, pais e mães, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre por que nossos filhos não nos obedecem. Bom, para a gente começar e entender por que nossos filhos não nos obedecem, aí teimam com a gente e muitas vezes insistem em não nos ouvir, a gente precisa entender um pouquinho de comportamento humano e comportamento das crianças. Então, geralmente, um mau comportamento, ele é resultado aí de ou de um problema de comunicação. Então a gente não está conseguindo se comunicar da melhor forma com os nossos filhos, eles não estão entendendo ou estão entendendo de forma equivocada a mensagem que a gente quer passar para eles, ou por conta de uma imaturidade emocional, né? Então alguma coisa que talvez seja até esperado mesmo pela idade dele, pela maturidade neurológica e pela bagagem emocional que ele tem. Por desconhecimento, então o nosso filho teve uma atitude ali estranha porque ele não conhecia determinada regra, ele não conhecia determinado contexto em que ele estava. E por último, que também é muito comum, é a criança agir de determinada maneira porque ela acredita que aquela é a melhor maneira que ela tem de chamar atenção, de se sentir aceita, né, de ser aceita pelos seus pais. Então um ponto importante é a gente entender que o comportamento ele é uma forma da criança se comunicar. Então ela não tem a nossa bagagem linguística, por exemplo, ela não tem a nossa maturidade, então muitas vezes o comportamento é quase como se fosse uma fala, ela está querendo falar, né? Ela está querendo passar uma mensagem para a gente. Então o comportamento, assim como a fala é para a gente, para as crianças, ela é uma forma também delas se manifestarem, delas se comunicarem. E nós, como o adulto da relação, como a gente já comentou aqui anteriormente, a gente muitas vezes vai precisar ir dar uma decodificada, né? E entender, ajudar a criança a entender a mensagem que a gente quer passar e, no caso de um mau comportamento, entender o que ela quer dizer por trás desse mau comportamento. Assim, quando o nosso filho tem um comportamento inadequado, a gente consegue auxiliar ele a entender, a compreender a origem desse comportamento ali e aprender e se responsabilizar, né, pelos seus atos ou possíveis erros aí que eles venham cometer. Bom, e se tanto problema acontece por conta da comunicação, então como que é a melhor forma de eu me comunicar com essa criança? A disciplina positiva, ela nos traz que para a gente ser bem entendido, para a criança nos ouvir, primeiro a gente precisa ouvir ela de forma muito genuína, ter o exercício de empatia, se colocar no lugar dela, entender o ponto de vista dela. E depois que eu ouvir, que eu estou aberto para esse diálogo, aí sim eu vou expor ali as minhas opiniões, eu vou expor o meu ponto de vista e assim a criança vai estar muito mais apta a nos ouvir, a cooperar e a colaborar com a gente. E quando eu falo ouvir de forma genuína, é a gente colocar a intenção, o sentimento por trás da ação. Então, num diálogo com o seu filho, você pode dizer, por exemplo, e aí, o que você aprendeu com isso? No caso que ele comete um erro, ou você pode dizer, e aí, filho, o que tu aprendeu aí com essa situação? Foi só uma mudança de tom aqui, mas no primeiro caso eu estou sendo ali agressivo, quase vingativo, e no segundo caso eu estou sendo acolhedor e estou pronto para ouvir ali o que ela vai me dizer. Lembra da ferramenta conexão antes da correção? Ela nada mais é do que uma forma estruturada aí que a gente tem para colocar esse ouvido empático, que a gente chama aí, em ação. É claro que vai ter momentos que você vai ter que agir, né, principalmente com crianças mais novas, você não vai parar para conversar, você age ali, resolve o problema, estanca aquele comportamento e depois você dialoga, você conversa, você ouve primeiro e coloca seu ponto de vista para a criança. Agora vamos entender como a disciplina positiva nos ajuda a compreender essa mensagem, a entender o que está por trás aí do comportamento da criança. Ela se baseia nos estudos, de novo, né, do Adler e do Drakers, e eu vou trazer aqui os principais pontos que eles comentam, né, do que existe por trás do mau comportamento e também o que existe por trás da nossa forma de reagir a esse comportamento, né? O que existe por trás da postura que a disciplina positiva traz para a gente tratar esses comportamentos. Então isso a gente chama aqui de conceitos adlerianos, mas a gente não precisa pegar o nome, tá? A gente só precisa entender que são alguns pontos, alguns conceitos que a gente tem para nos ajudar a entender o comportamento da criança. O primeiro ponto é que crianças são seres sociais. Ou seja, um comportamento ele sempre existe dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto social. A criança pode reagir de uma forma junto com a família, pode reagir de outra forma quando ela vai numa festa, quando ela vai a primeira vez num treino de arte marcial, por exemplo, ela vai manifestar comportamentos diferentes porque ela é um ser social. Então mudou o contexto, muitas vezes vai mudar a forma dela reagir. Então a criança ela está sempre formando ali, né, conceitos, opiniões sobre ela mesma.
e do que os outros que estão à volta dela pensam dela. E quando ela não se sente aceita, quando ela não se sente ali fazendo parte do ambiente, a gente chama que ela está ali num estado de sobrevivência. Ela começa a buscar formas de como se afirmar dentro daquele contexto que ela está. Por outro lado, se ela está num ambiente onde ela se sente aceita, onde ela se sente fazendo parte e respeitada, essa criança vai ter aí o seu desenvolvimento mais pleno possível. O segundo conceito aqui é que comportamento é baseado em um objetivo. Então, juntando com o primeiro, o comportamento da criança, ele está aí mirando um objetivo dentro de um contexto específico. E a leitura desse contexto pela criança nem sempre é correto. Então, o Dreyfus ele fala que as crianças são ótimas observadoras, então elas estão sempre de olho em tudo, sempre antenadas, mas elas são muitas vezes péssimas intérpretes. E em cima dessa interpretação que elas têm do que está acontecendo naquele contexto, elas vão se comportar da forma que elas acreditam que elas vão ser aceitas. Só que esse comportamento, com base nessa leitura muitas vezes errônea aí do contexto, é muito estranho para a gente que é adulto. Então, trazendo um exemplo aqui. Uma criança que tem, por exemplo, 2 anos e ela enxerga a mãe chegando da maternidade com o irmãozinho recém-nascido, ela vai começar a reparar, ela vai começar então ali a observar aquele contexto de que a mãe dá bastante atenção para aquele filho recém-nascido, ela está mais dedicada àquele filho recém-nascido. E em cima disso, ela pode interpretar que a mãe não gosta mais dela ou gosta menos dela. E isso não é verdade. A observação dela está correta, então a mãe está dando mais atenção para o filho que é recém-nascido, para o irmãozinho que é recém-nascido, mas a interpretação desse fato, que é mamãe gosta menos de mim a partir de agora, ela está equivocada. E em cima disso, a criança pode começar a se comportar de uma forma que ela acredita que ela vai ser mais aceita, né? Que ela vai chamar mais a atenção da mãe. Então, por exemplo, ela pode começar a voltar a fazer xixi na cama, ela pode chorar muito, né? Começar a se comportar como se fosse ali um bebê recém-nascido, para atingir esse objetivo dentro desse contexto que é recuperar ali a atenção da mãe. O que acontece? A gente que é adulto não entende esse comportamento, né? Pode ir contra esse comportamento, não explicar esse contexto para a criança, e aí então isso vira um ciclo vicioso ali, né? Quanto mais a criança pede por atenção, mais desgaste gera para a mãe, menos atenção a mãe dá e por aí vai. E o terceiro conceito que a gente traz aqui da disciplina positiva é que o principal objetivo da criança é se sentir aceita e importante. Então, olha só, eles estão todos esses conceitos conectados, né? Se a gente diz lá no primeiro conceito que a criança é um ser social, depois a gente entende que todo comportamento é baseado em um objetivo, então a gente junta para criar aqui esse terceiro conceito, que é entender que o objetivo de quase todo o comportamento da criança é se sentir aceito e importante dentro de um determinado contexto que ela está. E como a gente acabou de falar, um mau comportamento ele surge quando a criança interpreta de forma equivocada a maneira que ela tem para se comportar, que vai ajudar ela a atingir esse objetivo, né? Então, a maneira que ela entende de se comportar que vai ajudar ela a ser mais aceita, a ser mais importante dentro daquele contexto que ela está, seja da família, seja numa festa, na escola ou no novo grupo que ela está participando. E o quarto conceito, que também está super conectado com os outros três, é que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então, lembra que a gente comentou que existe uma mensagem por trás do comportamento? Quando uma criança se comporta mal, ela está dizendo: eu não estou me sentindo aceita, eu não estou me sentindo importante dentro desse contexto aqui que eu estou. É claro que, como a gente viu, ela pode estar interpretando isso de maneira equivocada, mas passa a ser o que ela acredita, passa a ser verdade para ela. Então é claro que ela não tem consciência, né, dessa construção que a gente fez aí dos conceitos, ela não tem ideia de que aquele comportamento dela é baseado nesse objetivo, de ser uma pessoa mais social, de ser aceita e de ser importante. Mas a criança passa a ser mais aberta, a colaborar mais, quando a gente entende isso e ajuda ela a tirar um pouco dessa confusão que ela está, dessas interpretações que ela está fazendo do contexto, né? Então a gente atuar ali como um adulto e explicar, como no exemplo que a gente falou, que filha, a gente está agora, né, com um novo membro da família, o seu irmãozinho, a mamãe vai precisar se dedicar um pouco mais de tempo para ele,
Então, isso não quer dizer que você é menos importante, que você é menos aceita ou menos amada na família. Então, a criança não tem maturidade, né, para nos passar que é isso que ela precisa no momento, mas a gente entender esses conceitos de Adler e Dreikurs aqui, esses 4 conceitos, ajuda a gente a entender um pouco do porquê criança se comporta da forma que se comporta. Então, ao invés da gente agir de forma racional e reativa em cima do comportamento, né? Poxa, é um absurdo ela pensar dessa forma, ou é um absurdo ela se comportar dessa forma, a gente ajuda muito mais acolhendo, entendendo e explicando, né? Tirando essas crenças equivocadas que a criança tem da análise que ela fez do contexto que está inserida. Bom, pessoal, esses foram os 4 conceitos aí da disciplina positiva para a gente entender o que existe por trás do comportamento das crianças. Eles são base de todas as ferramentas, né? E por que a gente aplica essas ferramentas. E na próxima aula a gente vai entender o que existe por trás aí da forma de aplicar as ferramentas da disciplina positiva, né? Dessa abordagem, dessa resposta a esse comportamento aí com base na disciplina positiva. Um abraço e até a próxima!